Shalom, boa tarde a todos. Hoje são 23 de junho de 2026, 8 de Tamuz de 5.786. Ashri, felizes são os que habitam em tua casa, ainda te louvarão para sempre. Feliz é o povo que possui isso, feliz é o povo cujo Deus é Adonai. Um salmo para Davi. Exaltar-te-ei, meu Deus, ó Rei, e abençoarei o teu nome para sempre. Todo dia te abençoarei e louvarei o teu nome para sempre. Grande é Adonai e muitíssimo louvado. A grandeza de sua grandeza é inalcançável. Uma geração após a outra louvará teus atos. Tuas poderosas realizações, eles dirão. Eu irei relatar a beleza, a honra da tua glória e palavras sobre tuas maravilhas. Eles contarão sobre o poder de teus temíveis atos e a tua grandeza irei relatar. A lembrança de tua múltipla benignidade eles irão expressar, e a tua justiça cantarão. Piedoso e misericordioso é Adonai, tolerante e de imensa bondade. Bom é Adonai para todos e sua misericórdia para sobre todas as suas criaturas. Agradecerão a ti, Adonai, todas as tuas obras e teus devotos te bendirão. Eles dirão sobre teu honroso reinado e de seu poder falarão, para ensinar à humanidade o seu poder e a honrosa beleza de seu reinado. Teu reinado reina por todos os mundos, teu domínio sobre todas as gerações. Adonai apoia todos os caídos e ergue todos encurvados. Os olhos de todos anseiam por ti, e tu dás a ele o seu alimento no momento certo. Abre a tua mão e satisfaz a vontade de todo ser vivo. Justo é Adonai em todos os seus caminhos, e bondoso em todas as suas ações. Adonai está próximo de todos que o clamam, de todos aqueles que o clamam com verdade. Ele fará o desejo daqueles que o temem. Ele escutará sua súplica e os salvará. Adonai guarda todos que o amam, e todos perversos ele exterminará. Minha boca dirá o louvor de Adonai, e bendirá toda a carne seu santo nome, para a eternidade. E nós bendiremos a Deus, de agora e para sempre, louvem a Deus. Hashem. Que as recitações dos Terrilim dessa tarde cheguem ao mundo espirituais e crie mérito para alcançar cura completa e pronto restabelecimento, proteção, bênção familiar, abrir a madre, casamentos, êxito, sustento, causa na justiça e elevação da alma. Lehu Nerá, Nená, Ladonai, Nariá, Letsu e Senu, Nekademá, Fanab e Betodá, Bis Mirot Nariá, Lu, que ele gadou Adonai, o Melech gadou Akol Elohim. Vinde e elevemos nossas canções para o Eterno, aclamemos a rocha de nossa salvação, com ações de graça apresentaremos perante ele, e em seu louvor entoaremos, pois o Eterno é Deus e Rei, majestoso acima de todos poderosos. Salmo 44. Só um minuto, Camila. Ao mestre do canto, um salmo de Davi. Que o Eterno te responda no dia da tua tribulação e te traga a um refúgio seguro, o nome de Deus de Jacó. Que de seu santuário te envie auxílio, e que de ti Sião te traga amparo, que com prazer aceite todas as tuas oferendas. Conceda o desejo de teu coração e realize teus desígnios. Que nos rejubilemos com tua vitória e ergamos estandarte, em nome de nosso Deus. Atenda ao Eterno todos os seus anseios. Agora sei que o Eterno trará a vitória a seu ungido. Ele responderá do seu santuário celeste com a força salvadora de sua destra. Alguns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós somente no nome do Eterno nosso Deus. Aqueles caem e sucumbem, mas nós nos ergamos e nos revigoremos. Salve, o Eterno. Responda ao nosso Rei no dia em que te invocarmos.
Sou eu agora? Salmo 44. Sim. Salmo 46. Sou eu agora? Andréia. Quem é agora? 44, sou eu. Ah, tá. Ao mestre de canto, e os filhos de Corá, uma fila. Nossos ouvidos escutaram maravilhados o que nos contaram nossos pais sobre os feitos que por ele realizaste, ó Deus, no passado e em dias já distantes. Como com tua própria mão expulsaste nações para nossos pais estabelecer, e abateste povos para que se pudessem expandir. Não por seus estados e nem por sua força herdaram a terra, mas tão somente pela tua destra, teu braço e a luz do teu semblante, com os quais os agraciaste. Tu és o meu rei, ó Eterno, ordena, pois, a redenção de Jacó. Só com tua ajuda conseguiremos ser felizes, opressores, por teu nome destruiremos os que és contra nós. Minha confiança não se baseia em meu ar, e sei que não por minha espada serei salvo. Tu nos livraste de nossos inimigos e aos que nos odeiam humilhar. A te louvamos todo dia, a teu nome agradecemos continuamente. Agora, entretanto, nos visitaste e nos perdoaste, não matas com nossos levianos. Fizeste-nos retroceder ante o inimigo e deixaste que fôssemos saqueados por nossos adversários. Entregaste-nos como um rebanho a ser devorado, diante de muitos povos em que cessaste. Por um nada vendeste teu povo, nem lhe valorizaste o teu preço. Outrora nos tornaste perante nossos vizinhos. Motivo de escárnio e andaria para os que nos odeiam, mas gente desprezível entre os povos, uma abominação entre as nações. Não me abandona a humilhação, e me deste de vergonha. Ante aventuras e os insultos que me dirigem vingativos. Mesmo assim, não te avisamos, não renovamos a fidelidade à tua aliança. Não desfaleceram nossos corações, nem seu caminho desviaram nossos passos. Mesmo nos sentimos magoados, onde que nossas profundidades nos atacaram, ou encobertos pela sombra da morte. Não esquecemos teu nome, nem estendemos nossas mãos a Deus cristãos. Acaso disso não se perceberá o Eterno, ele que conhece os segredos de todos os corações? Por tua causa e por honrar teu nome, temos mortos a cada dia, e encarados como um rebanho matador. Desperta, ó Eterno, porque parece dormir, ergue-te, não nos abandones jamais. Por que oculta sua face e ignora as nossas orações, Senhor? Prostrada até o pó está nossa alma, desfalecido sobre o chão, e as nossas forças. Levanta-te, Deus, em nossa vida, e nos reduz por ti mesmo, com magnanimidade. Amém. Ao mestre do canto, sobre um choraminho dos filhos de Corá, um masquil, uma canção de amor. Sussurra meu coração, palavras belas. Ao rei dedico meu poema e que seja minha língua como a pena ágil de um sábio escrivão. Mais formoso és que todos os homens. Tuas palavras são pronunciadas, envolta em graça. Certamente uma bênção eterna te concedeu o Altíssimo. Cinge tua espada ao flanco, ó herói, em teu esplendor e glória. Conquistarás vitórias, pois cavalgas pela causa da verdade, da humildade e da justiça, que tua destra te conduza a realizar feitos maravilhosos. Tuas fiadas setas penetrarão nos corações dos inimigos do rei. A teus pés se submeterão muitos povos. Teu trono estabelecido por Deus é eterno, e retidão é o cetro da tua riqueza. Amas a justiça, abominas a maldade, por isso o eterno teu Deus
te ungiu com óleo de júbilo dentre todos teus pares. Mirra, aloés e cássias exala de tuas vestes. De palácios de marfim, instrumentos musicais entoa para ti melodias. As filhas dos reis te visitam, prestando honras, e à tua direita se posta a rainha ornamentada com joias de Ofir. Escuta, ó jovem, percebe, inclina teu ouvido, esquece teu povo e a casa de teu pai, e assim encantarás tua beleza, ó rei. E sendo ele teu senhor, inclina-te perante ele. A ti, filha de Tiro, os poderosos cortejarão com seus presentes, mas que em suas vestimentas recobertas de ouro está em seu interior a dimensão de sua honra. Com trajes recobertos de bordados é conduzida ao rei. Virgens de seus séquitos a acompanharão, e regozijo e alegria entrarão no palácio do rei. Teus filhos sucederão teus pais como líderes por toda a terra, e por todas as gerações lembrarei teu nome, e eternamente hão de louvar todas as nações. Baruch. Sou eu agora? 46, é? Shalom. Irei recitar o Terrilim 46. Ao mestre do canto, dos filhos de Cora, um salmo sobre Elamote. Deus é nossa proteção e nossa força, auxílio sempre presente ante os infortúnios. Mesmo que estremeça a terra ou desabem os montes, sobre o coração dos mares, nada temeremos, ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos, afluentes de um tranquilo rio, banharão com alegria e a cidade do Eterno, a sagrada morada do Altíssimo. Nela habita o Eterno e por isso não poderá ser atingida. No romper da aurora ela virá. Ele virá em seu socorro. Agitam-se nações e cambaleiam impérios, pois ao elevar sua voz abalará toda a terra. Que o Eterno dos Exércitos esteja sempre conosco, que nossa fortaleza seja o Deus de Jacó. Vinde e percebei as obras do Eterno, que espalhou desolações na terra. Faz parar as guerras em todos os confins da terra, quebrou arcos e partiu lanças, e em chamas, destruiu os carros de combate. Cessai, sabei que eu, o Eterno, elevar-me-ei acima de todos os povos da terra. Que o Eterno dos Exércitos esteja sempre conosco. Que nossa fortaleza seja o Deus de Jacó. Baruch Hashem. Ao mestre do canto dos filhos de Cora, um salmo. Vós a todos os povos aplaudi, aclamai a Deus com voz de júbilo. Porquanto eterno altíssimo é excelso, ele é o grande rei sobre toda a terra. Povos a nós submeteu e nações colocou sob os nossos pés. Ele escolherá a nossa herança, o esplendor de Jacó, a quem ele ama. Eleva-se Deus ao som da teruá, o eterno na voz do chofar.
Entoai salmos a Deus, cantai ao nosso Rei, elevai-lhe prece, porque Deus é Rei em toda a terra. Entoai-lhe hinos com harmonia. Deus reina sobre todas as nações. Deus está no trono de sua santidade. Os príncipes dos povos se reuniram ao povo de Deus de Abraão, reconheceram que ao Eterno obedecem todos os guardiões da terra. Magnificente é a sua grandeza. Cântico e salmos do filho de Cora. Grandioso é o Eterno, e todos os louvores lhe são dirigidos em sua cidade, em seu santo monte, o monte de Sião, e a mais bela visão, alegre-se de toda a terra, que se ergue ao monte, no norte da cidade do grande rei David. Em seu palácio se fez o Eterno conhecer como baluarte inexpugnável, pois agruparam-se reis e cantam eles, marcharam junto, mas ao vê-lo se conturbaram e perturbados fugiram. Em temor dele se apoderou, em conversão com a de uma mulher que está para dar à luz, como vento oriental, em destruição, ao mal, de Tássio, como ouviram, assim podemos isto ver na cidade do Eterno dos Exércitos, na cidade de nosso Deus, pois para sempre ele se consolidará. Sobre tua benevolência, meditamos em teu templo. Com teu nome, assim também teu louvor alcança os confins da terra. De retidão está repleto a tua destra. Por teu juízo alegra-se os montes de Sião. As filhas de Judá percorreram suas torres. Todas de Sião, ainda à sua volta, contai suas torres, contemplai suas muralhas, examinai seus palácios, para narrar o que viste às gerações vindouras. Pois essa é o nosso Deus para todos sempre, e Ele que nos guiará mesmo além da vida. Cântico de ascensão. Os que depositam sua confiança no Eterno serão firmes como o monte Tizon, que permanecerá inabalável para todo sempre. Assim como um colar de montanhas contorna Jerusalém, a proteção do Eterno envolve seu povo perpetuamente. Não permanecerá o cetro dos ímpios com poder sobre a terra dos justos, para que não sejam tentados a se deixar seduzir pela iniquidade. Faz o bem, ó Eterno, ao justo e aos retos de coração, quantos ao que desviam para caminhos tortuosos. Que o Eterno os conduza junto com todos os malévolos à destruição, e que haja paz sobre Israel. Hoje é o terceiro dia da semana no qual os leviim cantavam no Beit Hamikdash. Um salmo por assalto. Deus se ergue no conselho dos juízes, entre os juízes ele faz juízo. Até quando julgareis injustamente a favor dos malvados? Fazei justiça com o necessitado e o órfão. Tratai com retidão o pobre e o destituído. Resgatai o necessitado e o pobre. Salvai-os da mão dos perversos. Mas eles não sabem, nem compreendem. Andam nas trevas, por isso se sacodem todos os alicerces da terra. Eu disse, vós sois anjos, seres superiores, todos vós. Mas como mortais perecereis e caireis como qualquer príncipe. Levanta, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações.
Acho que sou eu. Ao mestre do canto acompanhado com música instrumental. Salmo 6. Ao mestre do canto, acompanhado com música instrumental, um salmo de Davi. Eterno, não me castigues em tua ira, nem me repreendas em teu furor. Apiedade de mim, ó Eterno, porque fortalece minha força. Cura-me, pois de terror treme meus ossos. Abalada está minha alma, e tu, Eterno, até quando me deixarás abandonado? Retorna, ó Eterno, e livra minha alma. Salva-me por tua imensa misericórdia, pois não se erguem louvores a ti de entre os mortos. No Sheol, quem te exaltará? Estou esgotado de tanto gemer, toda noite. Transborda o leito com meu pranto, se inunda com minhas lágrimas o lugar de meu repouso. Consumidos pela aflição estão os meus olhos, envelhecidos por causa dos meus inimigos. Que se afastem de mim todos os inimigos, porque o Eterno escutou a voz de meus lamentos. Ouviu minha súplica e aceitará minha oração. Todos os meus inimigos se verão frustrados e envolvidos por terror, de pranto hão de recuar envergonhados. Ao mestre do canto, um salmo de Davi. Até quando, ó Eterno, esquecer-me-ás para sempre? Até quando, ó Eterno, até quando de mim ocultarás a tua face? Até quando terei dias repletos de angústia em minha alma, de aflição em meu coração? Até quando me sobrepujarão meus inimigos? Olha para mim, responde-me, ó Eterno, meu Deus. Restaura a luz de meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que eu não diga meu inimigo, eu venci, e se regozijem meus opressores por me verem caídos. Sempre em tua benevolência confiei, meu coração exultará com tua salvação. Entoarei então cânticos ao Eterno, que me cumulou de benefícios. Amém. É o 23, um salmo de Davi. O Eterno é meu pastor e por isso nada me pode faltar. Ele me faz repousar em campos verdejantes. Conduz-me a água tranquila, restaura minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu siga pelo vale da sombra da morte, nada temerei, pois tu estarás comigo. Teu cajado e teu bordão me darão apoio e conforto. Preparas uma mesa de delícia na presença de meus inimigos. Unge com óleo minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me acompanharão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente a unge prepara. Salmo de Davi. Ao Eterno pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Pois ele fundou-a sobre os mares, sobre os rios a consolidou. Quem subirá ao monte do Eterno, quem estará no seu santo lugar? Aquele cujas mãos são limpas, cujo coração é puro, que não jurou em meu nome em vão, não prometeu falsamente. Do Eterno receberá bênçãos, uma justa recompensa do Deus de sua salvação. Tal é a geração dos que a ele se voltam, dos que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Erguei ao porto os vossos batentes, ampliai-vos, ó portais antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Eterno, forte e poderoso, o Eterno, poderoso na batalha.
Erguei, ó porta, os vossos batentes. Sim, ampliai-vos, ó portais antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Eterno dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Salmo 46. Ao mestre do canto dos filhos de coro, um salve sobre Alamote. Deus é nossa proteção e nossa força, auxílio sempre presente ante os infortúnios. Mesmo que estremeça a terra ou desabe os montes sobre o coração dos mares, nada temeremos. Ainda que se encrespe as águas, se lance com fúria contra o rochedo, afluente de um tranquilo rio banharão com alegria a cidade do Eterno, a sagrada morada do Altíssimo. Nela habita o Eterno e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Agita-se nações e cambaleia império, pois ao levar sua voz abalará toda a terra. Que o Eterno dos Exércitos é sempre conosco, a nossa fortaleza, judeu de Jacó. Vinde e percebei as obras do Eterno, que espalhou desolação na terra, fez parar as guerras em todos os confins da terra, quebrou os arcos, partiu as lanças, em chama destruiu os carros de combate. Cessai e sabei que eu, Eterno, elevar-me acima de todos os povos da terra. Que o Eterno dos Exércitos é sempre conosco, a nossa fortaleza, judeu de Jacó. De Davi, um masquil. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, seu pecado é relevado. Bem-aventurado o homem que o Eterno não considera iníquo e em cujo espírito não há falsidade. Enquanto calei, meus ossos se definhavam e meus gemidos encoavam todo o tempo. Pois dia e noite pesava tua mão sobre mim e desvanecia minha força. Então meus pecados a ti confessei e minha iniquidade não encobri. Eu disse: confessarei minhas transgressões para o Eterno, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Por isso, suplicarás a ti todo devoto no momento propício, para que a correnteza das águas revoltas não alcance. Tu és o meu abrigo, dos infortúnios me guardas, com o cântico de salvação me envolves, diz o Eterno. Instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Meus olhos sobre ti te orientarão. Não sejas como o cavalo ou como a mula, que não possui compreensão, que apenas com rédeas e cabrestos podem ser domados, e que não se aproximam de ti. Muitos são os sofrimentos do ímpio, porém aquele que confia no Eterno, a benevolência o envolve. Alegra-se no Eterno e rejubilam-se ao justo. Exultai todos os retos de coração. Um cântico e salmo de Asaf. Ó Deus, não te mantenhas em silêncio. Não haja como surdo e não te cales, ó Deus. Pois eis que rugem teus inimigos e os que te odeiam levantaram suas cabeças. Contra teu povo tramaram maldade e conspira contra teus protegidos. Eles dizem: vamos destruir, para que não seja uma nação e não mais haja lembrança do nome de Israel. Todos juntos conspiram contra ti e fazem um pacto. As tendas de Edom, o Ismaelita, Moabe e os Agaritas, Gebal, Amon e Amaleque, a Filistéia e os habitantes de Tiro. Até a Assíria a ele se associou e se tornou o braço forte dos filhos de Ló. Trata-os como a Midian, como a Sirra e como a Lavim, no rio Quixom. Eles foram aniquilados em Edor, tornando-se adubo para a terra. Faz aos seus nobres como Oreb e Zeeb, e todos os seus príncipes como Zevar e Tissalmuná, que disseram: apoderemos-nos da morada de Deus, meu Deus. Faz com que seja como pó no redemoinho, e como a palha ao vento, como o fogo que consome a floresta e como a chama que incendeia a montanha. Persegue-os com a tua tempestade e atemoriza com a tua tormenta. Cobre suas faces de vergonha para que busque o teu nome, ó Eterno.
que sejam humilhados e aí atemorizados para sempre. E assim serão abatidos e perecerão. Saberão então que tu, cujo nome é eterno, és único, e que tu, ó Altíssimo, és soberano de toda a terra. Um salmo de ação de graças. Habitantes de toda a terra, aclamai com regozijo ao Eterno. Apresentai-vos com cânticos diante dele, servi-o com alegria. Lembrai que o Eterno é Deus. Ele nos fez, somente a ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho de quem é pastor. Com ação de graças, atravessai seus pórticos e erguei louvores em seus atos. Rendei graças e bendizei seu nome, porque pleno de bondade é o Eterno, e sua misericórdia é eterna, e sua fidelidade e dedicação se estendem por todas as gerações. Um cântico para a ascensão. Ergo meus olhos para o alto, de onde virá o meu auxílio. Meu socorro vem do Eterno, o Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que resvale teus pés, pois jamais o omite aquele que te guarda. O guardião de Israel jamais descuida, jamais dorme. Deus é a tua proteção. Como uma sombra te acompanha à sua destra. De dia não te molestará o sol, nem sofrerá de noite sobre o brilho da lua. O Eterno te guardará de todo mal. Ele preservará a tua alma. Estará sobre sua partida e a saída. Saíres e ao voltares, desde agora e para todo sempre. Um cântico de acessão de Davi. Regozijei-me quando me disseram: vamos à casa do Eterno. Chegaram nossos pés às tuas portas, ó Jerusalém. És uma cidade edificada e com essa para unir todas as tribos do Eterno, que a ti se dirigiam como testemunho de todo Israel. Para erguer graça ao nome do Eterno, ali foi estabelecido o tribunal de justiça, o trono da casa do Eterno. Ali foi estabelecido o tribunal de justiça, o trono da casa de Davi. Rogai ao Eterno pela paz de Jerusalém. Prospere os que te amam, ó Jerusalém. Haja paz em teus baluartes, segurança em teus palácios. Por amor a meus irmãos e companheiros, rogarei por tua paz. Por amor à casa do Eterno, nosso Deus, buscarei sempre teu bem. Salmo 130. Um cântico de atenção. Das profundezas do abismo que eu nasci e então. Ouve minha voz, que permita que estejam atentos teus ouvidos a meus lábios suplicantes. Se mantivesse diante de ti, ainda de todas as nossas iniquidades, tu merecias subsistir. Mas tu mantens aberta a porta do perdão, para que possa ser reverenciado com amor e respeito. O Eterno, guarda esperançoso, a sua palavra de perdão espera, por ele minha alma cheia. Mais que viver no turno diz que a de alvorecer,
mais que anseia pela minha filha, deseja minha alma, ó Eterno. Ó Israel, quão eterna é tua esperança, pois nele sabe nos livrar, e com ele vem a redenção. Certamente ele redimirá Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Amém. Aleluia. Louvai, louvado seja o Eterno. Vinde, louvai-o em seu santuário. Louvai-o diante do firmamento, onde se manifesta seu poder. Louvai-o pela grandeza dos seus atos. Louvai-o como deve ser louvado, por sua extraordinária dimensão. Louvai ao som de chofar, louvai com saltério e harpa, louvai com melodia e ritmo, louvai-o com a música de órgão e flauta, louvai-o com clangor de símbolo, louvai-o com altissonante trombeta, que todos os seres vivos louvem ao Eterno, louvado seja o Eterno. Aleluia. Fátima, leia a Paraxá para nós, terceira aliá de Bamidbar, Números, capítulo 20, versículo 22 ao 21, 20. Ô André, você sabe que minha internet está só caindo. É mesmo. Mônica, por favor. Números 20, Números, capítulo 20, versículo 22 ao 21, 20. e disse: Não passarás a sair de Edom ao seu encontro, como muito povo e com mão forte. E Edom se recusou em deixar Israel passar por seu território, e Israel desviou-se dele. E partiram de Cadesh os filhos de Israel, toda a congregação, e vieram ao monte Or, e o Eterno falou a Moisés e a Arão no monte Or, nos limites da terra de Edom, dizendo: Que Arão seja recolhido ao seu povo, pois não virá a terra que dei aos filhos de Israel, porque vós rebelaste contra a minha ordem, por causa das águas de Merivá. Toma Araão e Alazar, seu filho, e faz subir ao monte Or, e desper Arão de suas roupas, vestes em Elazar, seu filho, e Arão será recolhido, e morrerá ali. E Moisés fez como o Eterno ordenara, subir ao monte Or, aos olhos de toda a congregação. E Moisés despiu a Arão de suas roupas, e as vestiu de Elazar, seu filho. E Arão morreu ali, no cume do monte, e Moisés e Elazar desceram do monte, e toda a congregação viu Arão expirar, e toda a casa de Israel chorou 30 dias por Arão. E o cananeu rei de Arade, morador do sul, ouviu que Israel vinha pelo caminho de Ataraim, e lutou com Israel, e tomou deles alguns cativos. E Israel fez um voto ao Eterno e disse: Se de certo me entregares este povo na minha mão, consagrareis para ti os despojos da sua cidade. E o Eterno ouviu a voz de Israel, e entregou o cananeu e exterminou-o, e consagrou os despojos da sua cidade, chamando o nome de lugar
de Orma, consagração, e partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. E a alma do povo se impacientou no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para morrer no deserto, onde não há pão nem água, e nossa alma tem fasto, e fasto deste pão tão leve? E o Eterno enviou para o povo as serpentes abrasadoras que picam o povo, e morreu muita gente de Israel. E o povo veio a Moisés e disse: pecamos, pois falamos contra o Eterno e contra ti. Ora ao Eterno para que tire de sobre nós a serpente. E Moisés orou pelo povo. E o Eterno disse a Moisés: faz-me para ti uma cobra abrasadora e põe sobre um poste, e acontecerá que todo aquele que for picado, olhando para ela, viverá. E Moisés fez uma cobra de cobre e pôs sobre o poste. Eis que, se por acaso a cobra picava alguém, este olhava para a cobra de cobre e vivia. E os filhos de Israel partiram e acompanharam Ovt. E partiram Ovt e acamparam nas ruínas de Avarim, no deserto que está em frente de Moabe, para os nascentes. Dali partiram e acompanharam no rio Zered. Dali partiram e acompanharam na outra parte de Arnon, que ficava no deserto e que se estende no território emoreu, porque Arnon é o limite de Moabe, entre Moabe e Emoreu. Por isso diz no livro das guerras do Eterno: os milagres que ele fez no Mar Vermelho, e aquele nos rios Arnon, e na corrente dos rios se estendiam no meio do território do Ar, Moabe, e agora está junto ao limite de Moabe. E dali veio o poço, e aquele poço que disse o Eterno Moisés: junta ao povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico sobre o poço: cantemo-lhes, poço que cavaram os príncipes e abriram a cabeça do povo. Moisés e Arão, com uma vara, e do deserto foram para Mataná. E Mataná, Nahaliel, e de Nahaliel, Bamote, de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, e no cume da colina que espreita para Eris-Irmon, deserto. Israel enviou o mensageiro de Sihon, rei de Emoreu, dizendo: passaremos por tua terra e não desviaremos para os campos, para as vinhas. Continua, dona André. Não, até o 21, 20, né? E passei. Pode passar, não. Para o Hashem, meninas. Então, vamos lá. Nós vimos esse trecho da Paraxá de Rucat, narra acontecimentos decisivos no deserto, a morte de Araron, a guerra contra Arad, a serpente de cobre e os primeiros passos à conquista da terra prometida. A transformação da geração do deserto em uma geração preparada para entrar na terra de Israel. O povo aprende que a verdadeira vitória da confiança em Hashem, da Teshuvá, que é o retorno espiritual, e da gratidão. Então, nós vimos ontem que Miriam morreu, né? O poço, ele se ocultou, depois veio o poço novamente, o Eterno mandou Moshe falar com o poço, Moshe bateu com raiva, né, com cajado, né, no poço, e nós vimos que aquele poço, ele era mérito de Miriam.
Por isso que tinha aquele poço que acompanhava, onde o povo de Israel ia. Vocês imaginam, eles andaram 40 anos no deserto, 40 anos o poço acompanhou eles. E hoje nós vimos que o povo começou a murmurar e tudo mais. Aí nós entramos agora, né, vai falar da morte de Araron, do luto, né, que o povo ficou, né, por Araron. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a morte de Araron. Rashi, ele ensina explica, né, que Araron morreu no decreto divino devido ao episódio das águas de Merivá. O povo chorou Araron durante 30 dias, porque ele era um homem que promovia paz entre as pessoas. Então o povo chorou. Ele promovia a paz. Enquanto uns queriam confusão, Araron ia tentando apaziguar a cada um. Rambam, ele vai nos ensinar que Araron representa a bondade, a Hesed. Sua morte simboliza a retirada temporária de uma grande luz espiritual do povo. Esforno, ele vai trazer para nós uma explicação que Araron era amado porque aproximava as pessoas da Torá através do amor e não da repreensão. Então, ele ia com amor, ele trazia as pessoas, né, com amor para perto da Torá. Nós vimos também, né, no versículo 21, do 1 ao 3, né, o rei de Arad ataca Israel. Israel faz um voto: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos sua cidade. E Rashi vai abordar aqui também que o rei de Arad ouviu que Araron havia falecido e imaginou que a proteção espiritual da nuvem de glória havia desaparecido. Olha só, ele pensou que a nuvem tinha desaparecido, né? Que a nuvem de glória, né, com a morte de Araron, tinha desaparecido. Então, por isso, ele ousou atacar, né, Bnei Israel. O Talmud vai nos falar que o mérito de Araron sustentava as nuvens. Olha só, o mérito de Míriam foi o poço d'água. O mérito de Araron sustentava as nuvens da glória. Quando ele morreu, os inimigos perceberam uma vulnerabilidade. Qualquer aplicação, qualquer uma pessoa perde um grande líder espiritual. Ela deve o quê? Aprender a fortalecer sua própria fé. 3, no versículo 21, do 4 ao 9, o povo reclama novamente. Hashem que havia serpentes venenosas. Né? Então, nós vimos que após o arrependimento do povo, Moshe faz uma serpente de cobra. Quando olhava para ela, era curado. Mas, por que era curado? Na Mishnah vai ensinar para nós que a serpente não curava. Quando o povo olhava para cima, se dirigia o seu coração ao céu e era curado, porque a serpente ficava em cima. Então, quando o povo olhava, eles olhavam para o céu. E o coração deles se dirigia a Hashem. Fazendo isso, eles o quê? Ficariam curados. Rashi vai falar que a cura vem de Hashem. A serpente era apenas um instrumento para despertar a fé. A fé em quem? Hashem, né? Eles olhavam para a serpente e eles contemplavam o céu, né? Eles faziam Teshuvah em Hashem. O Zohar
vai mostrar que a serpente representa o Yetzer Hará, a inclinação negativa. Ao elevar a serpente, Moshe mostrou que até as forças negativas podem ser transformadas e submetidas à santidade. O Alter Rebbe ensina no livro do Tânia que não devemos destruir nossos impulsos, mas refiná-los, direcioná-los ao serviço divino. A serpente elevada simboliza a transformação da escuridão em luz. O Rebbe, ele vai fazer um comentário, né, o Menahem, ele explica que a cura veio quando os judeus elevam sua visão, focar apenas nos problemas aumenta o sofrimento. Focar em Hashem desperta as forças ocultas da alma. Então, quando nós estamos muito focados no sofrimento, o que acontece? Nós vamos o quê? Nos problemas, nós vamos aumentar o nosso sofrimento. Quando focamos em Hashem, nós vamos estar fazendo o quê? Despertando as forças ocultas da nossa alma. Porque na nossa alma divina, nós temos forças ocultas dentro dela. Então, dentro dela nós despertamos. Aí o 4 ponto desta aliá vem as jornadas finais, do capítulo 21, do versículo 10 e 20, Israel avança em direção à terra prometida. São mencionadas diversas estações da viagem. Aí Rashi comenta, cada parada contém uma lição espiritual. Então, gente, cada parada contém uma missão espiritual. Se você está parada de alguma forma, contém uma missão espiritual aí. E é você que vai ter que descobrir. O deserto não foi apenas uma jornada geográfica, mas um processo de refinamento da alma. O poço de Miriam, no trecho aparece o famoso cântico, suba, ó poço. Talmud explica, o poço acompanhava Israel pelo mérito de Miriam. Após sua morte, o poço desapareceu e depois retornou pelo mérito de Moshe e Araron. Gente, esse povo era sagrado demais. Eu achei. Os 4 níveis, né, de interpretação, chama-se Pardes. O Pichat literal, eventos históricos da jornada de Israel. O Remes, alusão. Araron representa amor. A serpente representa correção espiritual. Drash, interpretação, o homelêutico, mostra que o sofrimento pode despertar arrependimento. O Pirkei Avot, a ética dos pais, faltou um aqui. O segredo, né, que eu sou de... A serpente elevada simboliza a elevação das centelhas espirituais oculta no mundo material. Aí vem para o Pirkei Avot, a ética dos pais. Araron é um modelo de seja dos discípulos de Araron. Amem a paz. Busquem a paz. Ame as criaturas. E aproxime-se à Torá. Agora vamos ver mais um pouquinho aqui, né? No seu 40º ano do deserto, Bnei Israel acamparam aos pés do monte Or Hará.
Hashem disse Moshe, Ararão morrerá nesta montanha. Dê a notícia a ele de forma gentil. Peça a ele que acompanhe você até o topo de Or-Hará, juntamente com seu filho Elazar. Né? E manda remover, né, as vestes, né, de Ararão e vista a Elazar, porque Elazar ia ser o sumo sacerdote agora em diante, após a morte de Ararão. Era difícil para Moshe dizer a seu irmão que ele iria morrer, mas ele cumpriu imediatamente a ordem de Hashem. Moshe disse, meu irmão, Ararão, você quer saber algo que a Torá fala sobre os nossos patriarcas Abraão? Sim, respondeu Ararão. Ensine-me. Moshe continuou. No final da vida de Abraão, Hashem lhe disse, você irá para os seus antepassados em paz. Moshe esperasse que Ararão perguntasse, então, o que isto tinha a ver com ele? Ou talvez ele simplesmente entenderia que sua própria morte estava próxima? Mas Ararão não perguntou nada. Assim, Moshe tentou um caminho diferente. Ele perguntou, meu irmão Ararão, se Hashem dissesse que você morreria dentro de 100 anos, o que você responderia? Ararão diria, Hashem é um juiz verdadeiro e justo. Moshe continuou, e se ele falasse, você morrerá hoje, o que você diria então? Ararão respondeu, eu diria, Hashem é um juiz justo e leal. Moshe disse a Ararão, você aceitou a vontade de Hashem. Vamos para o topo do Or-Hará, pois foi isto que Hashem ordenou. Junto com Elazar, filho de Ararão, Moshe e Ararão subiram até o topo da montanha. Bnei Israel viram eles se afastando. Ararão vestido em suas gloriosas Bigdei Querumá, né? As vestes sagradas, né? Santas, né? Diligentemente seguia Moshe. Hashem comentou com os anjos dos céus. Vocês admiram Isaac, quando ele obedientemente subiu no Misbear e permitiu que seu pai Abraão preparasse sua faca para batê-lo. Agora, olhem para baixo de novo. O Tzadik Ararão segue seu irmão mais novo, embora ele saiba que está caminhando para a morte. Havia uma gruta no topo da montanha. Os três entraram ali. Lá dentro, eles encontraram uma cama coberta de linho e uma vela acesa. Nossa, profundo. Hashem ordenou que ele tirasse, né, as suas vestes sagradas e as vestisse. Olha só, ele tirasse as vestes sagradas e vestisse em Elazar. Moshe disse a Ararão, Hashem quer que você veja seu filho assumindo seu lugar. Isso é algo maravilhoso para você. Moshe e Elazar beijaram uma das faces de Ararão para se despedir dele. Então, Moshe começou a tirar as roupas de seu irmão. Assim que Moshe removia uma peça de roupa de Ararão, os anjos de Hashem o cobriam com uma nuvem naquele lugar. Para o Hashem.
Como você se sente? Moshe perguntou a Arão. Eu sinto a nuvem de glória cobrindo as partes do meu corpo de onde você tirou as roupas, respondeu Arão. Moshe continuou a despiar Arão e perguntou novamente, o que você está sentindo? Que tipo de morte é esta? Não sinto nada de especial, respondeu Ararão. E novamente, e Moshe continuou a aí ele perguntou, né, que tipo de morte é essa? Desculpa, gente, pedi. Não, não sinto nada especial, respondeu Ararão novamente. Somente que as nuvens de glória estão me cobrindo até o pescoço. Moshe disse a Ararão, deite-se na cama. E Ararão deitou. Estique suas mãos. E Ararão esticou. Ararão obedeceu. Feche sua boca. Ararão fechou. Cerre seus olhos. Ararão obedeceu. A nuvem de glória cobriu Ararão por completo. Moshe não podia mais vê-lo. E ele chamou, meu irmão Ararão, você está aí? Que morte é essa que os tissadiquim experimentam? Ararão respondeu de dentro da nuvem, não consigo descrevê-la, mas é muito maravilhosa. Ao ouvir isso, Moshe pensou, peço para Hashem que me deixe morrer também desta forma. Moshe Elazar saiu da gruta e ela se fechou atrás deles. Bnei Israel lamentam a morte de Ararão. Bnei Israel esperava ao pé da montanha e eles queriam ver Ararão voltando. O povo amava Ararão, porque era uma pessoa afetuosa e amiga. Ele sempre tentava parar brigas e fazer todos se sentirem bem. Mas eles viram somente Moshe e Eleazar. Voltando da montanha, as roupas de Moshe estavam rasgadas e ele tinha cinzas sobre suas cabeças. O Yetzer-Hará persuadiu os agitando os judeus a acusarem os dois. Onde está Ararão? Eles gritaram. Hashem o levou para uma vida melhor no Gan-Eden. Responderam Moshe e Elazar. Não acreditamos em você, o povo gritou. Talvez Ararão tenha feito algo errado e você, Moshe, decidiu que ele merecia morrer. Bnei Israel estava muito agitados. Hashem ordenou aos anjos, erga o caixão de Ararão bem alto para que todos os Bnei Israel vejam. E os anjos obedeceu, e Bnei Israel viram como a Shekhinah. Por isso assim diz, andava à frente do Bnei Israel, andava à frente do caixão de Ararão, e estava de luto por ele. Hashem e os anjos se lamentaram. Ararão ensinou a Torá ao povo e jamais se desviou do caminho da verdade. Ele fez parte entre os judeus e evitou que vários deles fizessem a verote. Bnei Israel viram Hashem em suas hostes celestiais lamentando por Ararão. E todos os homens e mulheres, até mesmo crianças, começaram a chorar e a lamentar a morte de Ararão. 80.000 meninos que se clamavam Ararão caminharam junto com o caixão de Ararão, que eles viam no céu. Como pode ser que tantos meninos
se chamassem Ararom. Sempre que Ararom fazia parte entre marido e esposa, o casal dava o nome de Ararom à primeira criança nascida depois disso. Todos esses Ararons davam ao irmão de Moshe a maior honraria. Eles entendiam que, nascido somente porque Ararom havia mantido seus pais juntos. Aí nós vamos ver, né? Amaleque, né? Ataca, né? Bnei Israel, devido à morte de Ararom, né? E a nuvem de glória era mérito deles, né? Os amalequins eram velhos inimigos de Bnei Israel e há muito esperavam por sua oportunidade de atacar. Agora, eles diziam uns aos outros: vamos lutar contra Bnei Israel. Moshe está de luto. Olha que crueldade. Eleazar também está de luto. Os judeus estão chorando e não há as nuvens de glória para protegê-los. Os amalequim mobilizaram seu exército e atacaram Bnei Israel. Por que Hashem permitiu que isto acontecesse? Sempre que o Sadiquim deixa este mundo, algum infortúnio acontece. Porque seu Zerhut não mais protege os judeus. Os Midrash nos conta, né, tem uma história no Midrash, a morte de um Sadik, ela causa muitos infortúnios. Quando Rabi assim morreu, uma tempestade violenta veio e arrancou todas as árvores de onde ele morava. Quando Ramanuna morreu, caiu granizo do céu e destruiu todos os grãos do campo. Durante sua vida, Hashem chuva por seu mérito. Quando Rabi e Rabi Yosef morreram, as pontes em sua cidade desmoronaram. Isso aconteceu depois da morte de Abie e Rava também. Esses sadiquim faziam com que Hashem desse Parnassá para os judeus. Quando eles morreram, o tráfego parou, porque as pontes desmoronaram, o comércio parou e o povo perdeu sua Parnassá. Quando Rabi Meshachia morreu, as árvores em sua região passaram a produzir espinho ao invés de frutas. Enquanto eles viviam, eles estudavam a Torá dia e noite. Tâmaras deliciosas cresciam nas árvores, como ninguém se igualava a eles em estudo. As árvores passaram a dar espinhos no lugar de tâmaras, depois de sua morte. Nessa paraxá aprendemos sobre 2 tzadikim, cujas mortes causaram grande perda a Bnei Israel. Depois que Miriam morreu, seu poço secou. Depois que Abraham morreu, as nuvens de glória se foram, fazendo com que Amaleque atacasse os judeus. E Amaleque é derrotado. Os amalequim temia que Bnei Israel rezasse por Hashem para que eles o ajudassem a derrotá-lo. Assim, eles decidiram enganar Bnei Israel. E eles falaram na linguagem cananita, esperando que Bnei Israel pensasse que eles eram cananim. Bnei Israel, então, pediram a Hashem para salvá-los dos cananim. E, enquanto isso, os amalequim
continuariam a atacar. E Bnei Israel reconheceram as vestes dos amalequitas. E qual que é a aplicação para nós, filhas e filhos de Noa, nessa paraxá? Primeiro, aprender com Araron, promover paz na família e na comunidade. 2, evitar reclamações constantes, cultivar gratidão. 3, transformar dificuldades em oportunidade de crescimento. 4, direcionar os olhos ao Criador nos momentos de desafio. 5, reconhecer que toda cura física e espiritual vem de Hashem. Agora, sentem-se confortavelmente. Feche seus olhos. Respire lentamente e soltem e inspiram. Imagine-se caminhando pelo deserto. À sua frente está o Monte Or. Araron, símbolo da paz, abençoava sua jornada. Agora visualize a serpente elevada por Moshe. Em vez de olhar para suas preocupações, eleve seu olhar para Hashem. E repita suavemente: Hashem, ajuda-me a transformar minhas dificuldades em crescimento, minhas quedas em aprendizado e meus desafios em aproximação de ti. Sinta a presença divina guiando cada passo do seu caminho. Hashem, Deus de toda misericórdia, assim como conduziste Israel pelo deserto, guia-nos também em nossa jornada espiritual. Concede-nos a paz de Araron, a fé de Moshe, a coragem para superar os desafios, a sabedoria para reconhecer tua presença em cada etapa da vida. Que ela avance sempre em direção à nossa missão espiritual, servindo-te com alegria, gratidão e confiança. Amém. Vem. Amém. Amém, Fê, amém. Amém. Fátima, faz sua linda. Menina, vou falar uma coisinha bem rápida aqui. O termo mais específico para esta aliá é o 121. Por quê? Porque mais se harmoniza com esta mensagem. Diz lá na monte: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Meu socorro vem de Hashem, o Criador dos céus e da terra. Por quê? Porque o ponto central desta aliá é justamente o que aconteceu com a serpente de cobre. O povo precisava erguer os olhos para o alto e voltar seu coração para Hashem. Os ensinamentos dos sábios é que a cura não veio da serpente, mas de olhar para o céu, com fé e confiança. O Terreli 121 expressa exatamente isso.
levantar os olhos acima dos problemas, reconhecer que a ajuda verdadeira vem de Hashem, confiar na proteção divina durante a jornada, continuar caminhando pelo deserto sem perder a esperança. O 130 também está associado. Das profundezas clamo a ti, Hashem. Segundo a Hassidut, esse salmo corresponde aos momentos em que as pessoas passam por dificuldades, arrependimento e transformação. Exatamente o processo vivido pelo povo após a serpente ardentes. Ele nos ensina que mesmo quando caímos, podemos nos voltar para Hashem e recomeçar. Se tivéssemos que escolher um único Tehilim para acompanhar esta aliá, seria o 121, porque ele resume toda a mensagem da terceira aliá de Hanukkah. Quando a proteção parece desaparecer, a morte de Arão. Quando surgem dificuldades, as serpentes. Quando o caminho parece longo, o deserto. Quando precisamos de cura e direção, então a alma responde, meu socorro vem de Hashem. Que ao recitar o Tehilim 121, você receba proteção para a sua jornada, serenidade para atravessar os desertos da vida e confiança para manter os olhos voltados ao Criador. Que Hashem guarde tua saída e a tua entrada, agora e para todo sempre. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. Dona Edna, faz o aleno para nós. Depois, gente, as perguntas, tá? Aleno. É nosso dever louvar ao Senhor de tudo, atribuir grandeza ao Criador de toda a existência, por Ele não nos ter feito como as nações do mundo, nem nos ter causado ser iguais às famílias da terra, por Ele não ter determinado nossa porção com a deles, nem nosso quinhão como aqueles das suas multidões, porque eles se prostram à futilidade e à nulidade, mas nós nos curvamos, nos ajoelhamos e oferecemos louvores diante do Supremo Rei dos Reis, o Santo bendito seja, que expande os céus e estabelece a terra, cujo assento da glória está nos céus acima e cuja majestosa moradia encontra nas alturas sublime. Ele é nosso Deus, não há nenhum outro. Em verdade, ele é nosso Rei, não há além dele. Como está escrito em sua Torá, saiba, pois, esse dia, leve ao teu coração, que Adonai é Deus no céu acima e sobre a terra abaixo, não há nenhum outro. E, portanto, nós aspiramos a ti, Adonai, nosso Deus, ver em breve o esplendor do teu poder para banir a idolatria da terra, e os deuses falsos serão totalmente destruídos, para aperfeiçoar o mundo sob a soberania do Todo-Poderoso. Toda a humanidade invocará o teu nome, dirigindo a ti todos os ímpios da terra. Então todos os habitantes do mundo reconhecerão e saberão que diante de ti deve ajoelhar-se todo joelho e toda língua deve jurar por teu nome, perante ti, Adonai, nosso Deus. Eles curvar-se-ão e prostrar-se-ão e darão honra à glória do teu nome, e todos assumirão sobre si o jugo do teu reinado, que em breve tu reines sobre eles para todo sempre, pois a realeza é tua, e por toda a eternidade tu reinarás gloriosamente, conforme está escrito na tua Torá.
Adonai reinará para sempre. E está dito: Adonai será rei sobre o mundo inteiro. Naquele dia, Adonai será um, e seu nome um. Viva nosso mestre, nosso professor, nosso Rebbe, o Rei Machia, para sempre. Amém. Amém, amém. Bia, pode perguntar. Amém. Acho que a sua pergunta se refere a Averrote, não é isso? Não, eu não sei, você falou. Será que é isso? E logo depois você Averrote. falou. Tá, A- tá. Deixa eu falar primeiro. Averrote é plural de haverá. Significa transgressão, pecados, infrações contra Hashem. A palavra vem da raiz avar, que significa passar, atravessar. Uma haverá é algo que faz uma pessoa ultrapassar ou desviar do caminho correto. Exemplo de Averrote: mentir, roubar, falar lechon, hará, idolatria, injustiça contra o próximo. Entendeu? Para nós, né, filhas de Noa e filhos de Noa, Averrote inclui, em especial, violação das 7 leis de Noa, o que ensina a Hassidut. O Tânia explica que uma verá não destrói a alma judaica nem a imagem divina presente no ser humano. Ela cria uma separação temporária de Hashem. Por isso, a solução é o retorno, Teshuvá, que significa voltar à conexão com o Criador. Os sábios dizem no Talmud que encontramos o princípio no lugar onde os Balei Teshuvá, aqueles que retornam, estão, nem mesmo o justo perfeito pode estar. Isso ensina o enorme poder de arrependimento sincero. Relação com a Paraxá de Rucat, que nós vimos aqui, né? Comentário que foi explicado, foi no caso da reclamação do povo, no episódio da serpente. E o que mais que você quer? Não, é porque o Averrote, haverá, né, o singular de Averrote, né? Isso, Aí Averrote Averrote já plural. é o plural. Então eu achei que tinha alguma coisa a ver com essa palavra, Ararote, porque achei que fosse as crianças que nasciam. Depois eu comecei a entender assim, entendeu? Essa palavra eu acho que nem existe. Achei que fosse Ararote fosse plural de Arão. Porque tinha Ararote até muitas ensina. crianças nasceram e foram colocados nomes dessas crianças de Arão. Isso, Depois, que porque, depois você falou, então é Ararote mesmo? não, Ararote, peraí que eu até busquei essa palavra. Ela vem Então, da raiz hebraica de ará, que significa amaldiçoar, privar, tornar estéril ou deixar sem frutos. mas com certeza não é isso, não. Entendeu? Uhum. É porque, deixa eu ver aqui, que eu devo ter falado essa palavra, porque nós vimos aqui que teve a morte de uma tzadikete, um tzadik, né, que a árvore dava aquelas tâmaras, né, que ele estudava dia e noite, e cresciam nas árvores. Elas, como ninguém se igualava a eles em estudo, as árvores passaram a dar espinhos. Não, mas Sim, não fala de ararote, não. né, não. Mas Aí, existe essa palavra, viu? tá. Achei que eu tivesse inventado aqui agora. Não, ela existe. Andréia, então Oi. é o seguinte, então não tem nada a ver com as crianças que nasciam, que Não. Arão, no caso, fazia apaziguar aquele casal que estava brigando, então ele trazia a paz, né? Através da Isso, palavra, do conselho que ele dava, ele trazia a paz. Então, por isso que ele era tão amado pelo povo. Então, exato. aí, depois disso, quando os casais tinham mais filhos, né? Colocavam o nome dos meninos de Arão. Então, era tipo Isso. assim, dava de presente, né? O É, nome de Arão para pelo as mérito, crianças. né, que Ararão tinha, Sim.
de apaziguar os casais. Aí quando nascia Sim. um homem, eles davam um nome, né, de Uhum. Ararão. Como no judaísmo a gente vê muito Miriam, né? Isso. Eu creio que É. isso também é pelos méritos dela, né, que ela teve, né? E eu não conheço nenhum Ararão, Arão, né? porque tem bastante Moisés, tem Abraão, né? Agora Ararão ou Arão, né? Que é em português. Isso. Eu não conheço. Bem, eu não conheço, mas deve ter por aí, né? Tá bom, André, obrigada, tá? Por nada. Mais alguma pergunta, meninas? Ninguém tem mais pergunta? Então, Baruch Hashem. Eu vou encerrar a gravação. Então.